Olá, seja bem-vindo à FACAT, ao mestrado em Desenvolvimento Regional. Eu sou a jornalista da FACAT, Cláudia Ferreira. Ao meu lado, o professor Daniel Guevara, que é professor do mestrado, que vai explicar um pouquinho para ti o que é o nosso podcast Desenvolvimento em Foco. Muito bem, então seja bem-vindo à FACAT, prefeito Rodrigo, né? É uma satisfação tê-lo aqui no nosso mestrado em Desenvolvimento Regional. E a ideia é nós aproximarmos, né, a prefeitura, no caso do seu município, Santo Antônio da Patrulha, né, com a nossa instituição aqui, exatamente divulgando um pouco quais são as suas ideias, quais são os seus projetos, né? Nessa nova gestão que se inicia a partir de janeiro de 2025, e como você, enquanto gestor municipal, pensa, né, está pensando nas articulações sobre a ideia de desenvolvimento nas suas mais diferentes possibilidades, né? Então, nós gostaríamos de ouvi-lo sobre as suas ideias. Perfeito. Então, Cláudia, professor Daniel, primeiramente, quero dizer para vocês que é uma alegria estar de volta à FACAT. Sou filho desta casa, né? Sou egresso do curso de Administração de Empresas, graduado aqui em 2014 e pós-graduando em Gestão Pública, né, na pós-graduação da universidade. A FACAT é um local extremamente importante, não só para Taquara, mas para toda a nossa região. E quero aqui aproveitar a oportunidade para cumprimentá-los, né, pelo trabalho e agradecê-los também pelo convite. Sei que vocês estão ouvindo também os prefeitos da região nesta brilhante iniciativa de fazer com que a comunidade conheça os gestores da nossa região. Afinal de contas, nós, gestores municipais, evidentemente precisamos focar nos nossos municípios, mas sem deixar de vislumbrar o desenvolvimento regional, ou seja, de que forma nós podemos desenvolver o nosso município, mas também pensando em como os municípios vizinhos podem absorver aquilo que nós estamos fazendo e vice-versa. O que os municípios da região estão fazendo que eu posso, de alguma forma, aproveitar. E tem uma série de fatores que nós pretendemos implementar na gestão municipal de Santo Antônio da Patrulha em 2025, no novo mandato, portanto, sou um prefeito reeleito, e que de alguma forma pode ter alguma interação com a região. Vale do Paranhana, Vale dos Sinos e Litoral Norte, que é uma região também muito próxima de onde está situada a cidade de Santo Antônio da Patrulha. Primeiramente, nós estamos trabalhando dentro do município de Santo Antônio da Patrulha com o desenvolvimento de uma lei municipal de atração de empresas de base tecnológica. Nós somos o primeiro município assessorados por uma empresa chamada Wise, que está elaborando uma legislação municipal que tem o objetivo de dar incentivos fiscais para municípios, para empresas que possam se instalar no município que tenham no seu escopo a tecnologia. Então é uma área muito nova, muito ascendente e que pode, Santo Antônio da Patrulha, ser um município pioneiro nesse sentido. Entendo que é um assunto que os demais municípios da região podem trabalhar também, podem, por que não, desenvolver as suas legislações municipais, de modo que nós possamos aqui, na nossa região, termos um polo de empresas com base tecnológica, aproveitando, inclusive, a expertise acadêmica que nós temos na região. Nós temos, por exemplo, a FACAT, aqui em Taquara, nós temos a Universidade Federal de Rio Grande, uma extensão em Santo Antônio da Patrulha, uma universidade federal, portanto. Temos outras universidades na região que podem, de forma conjunta, concomitantemente com os municípios, trabalhar esta temática, para que nós possamos aqui, na nossa região, termos empresas de base tecnológica se instalando através de legislações municipais conjuntas, que podem, a exemplo do que está fazendo Santo Antônio da Patrulha, também acontecer nos demais municípios, Igrejinha, Taquara, Três Coroas e tantos outros municípios aqui próximos a Santo Antônio da Patrulha. Entendo também que nós precisamos trabalhar conjuntamente o turismo. Turismo não só como uma área de eventos, de entretenimento e de lazer, porque são atividades que acontecem em decorrência do turismo, mas também o turismo como desenvolvimento econômico. Por que não a junção dos municípios em roteiros turísticos? Dou um exemplo do que nós estamos fazendo em Santo Antônio da Patrulha. Nós temos em Santo Antônio da Patrulha um atrativo turístico que é o Caminho Gaúcho de Santiago.
um trajeto com dois roteiros, um roteiro de 12 quilômetros, um roteiro de 18 quilômetros, e que tem atraído peregrinos de todo o estado. Nós comemoramos 10 anos dessa atração turística em outubro, agora deste ano, e recebemos caminhantes de Santa Maria, de Passo Fundo, de Caxias do Sul. Nesta atividade especificamente do aniversário do Caminho Gaúcho de Santiago, nós recebemos 500 pessoas de fora do município de Santo Antônio da Patrulha. Por que não nós fazermos um projeto ou entabularmos uma conversa com os prefeitos da região para que este caminho possa inclusive ser ampliado? E aí essas pessoas certamente não vão apenas caminhar, mas vão também, evidentemente, consumir nos restaurantes, abastecer nos postos de combustíveis da cidade, enfim, movimentar a economia local. Então, o turismo como fonte de desenvolvimento econômico de forma integrada com a região. Nós já iniciamos conversas com municípios próximos nesse sentido, como Cará e Osório. Mas a gente sabe que, por exemplo, o caminho de Compostela lá da Europa é um trajeto gigante, imenso, que leva dias para ser concluído. Então, por que não aproveitar as paisagens e aquilo que nós temos de riqueza no interior dos nossos municípios? Fizemos divisa, por exemplo, com Taquara. Santo Antônio da Patrulha faz divisa com Taquara no seu território. Por que não podemos pensar um projeto turístico conjunto, utilizando a vasta extensão rural que tem ambos os municípios? Contratamos um plano de turismo através da universidade que hoje está instalada na nossa cidade, para que nós tivéssemos um planejamento de turismo a curto, a médio e a longo prazo. Inclusive, dentre as metas deste plano de turismo que já está concluído, tem a regionalização do turismo. Entendo que é momento de nós iniciarmos agora com os novos gestores, muitos deles permanecem, como é o caso de Igrejinha e Taquara, que foram reeleitos, mas por que não nós sentarmos com estes gestores e estabelecermos algum roteiro turístico conjunto, maior, e que possa, de certa forma, inclusive, ser vendido por agências de turismo, né, tão conhecidas como vendem, por exemplo, Gramado, que é tão tradicional, que é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Por que não incluirmos Taquara em um dia? Por que não incluirmos Santo Antônio em outro? Então, entendo que é chegado o momento de as gestões municipais sentarem e estabelecerem um projeto turístico regional. Afinal de contas, o turismo não existe se for somente estático com um município só. Ninguém vai a Gramado e fica só em Gramado. A pessoa vai em Gramado, passa em Canela, passa por São Francisco. Então nós, que temos vocações outras que não exclusivamente o turismo, que é o caso de Taquara, que é o caso de Santo Antônio, temos que, de alguma forma, nos unirmos para pensarmos o turismo de forma regionalizada. Evidentemente, não de forma utópica, pensando que o cidadão vai ficar uma semana em Taquara ou uma semana em Santo Antônio, mas sim que ele passe, que ele venha para Gramado, mas que ele possa fazer alguma atividade em Taquara, que ele possa fazer alguma atividade em Santo Antônio da Patrulha. Então é uma área que nós já estamos com um trabalho bastante, teoricamente, estabelecido e com alguns produtos já consolidados, mas que precisamos agora regionalizar para justamente fazer isto crescer e envolver os demais municípios. Este exemplo do turismo é um exemplo muito próximo do que eu me referi no início dessa conversa em relação ao desenvolvimento. Por que nós não podemos ter leis municipais próximas para que nós possamos aí, daqui a pouco, transformar a nossa região num local que possa ter uma vocação econômica que não aquela que é importante, é claro, mas que não aquela que o tempo inteiro sustentou os nossos municípios, né? Em alguns é o calçado, outros é o setor metal mecânico, outros é a agricultura, mas que nós pudéssemos pensar regionalmente a nossa região através de legislações similares e que nós pudéssemos crescermos mutuamente, né? Às vezes eu não tenho uma área pública para doar para uma empresa, mas a Prefeitura de Taquara tem, mas a Prefeitura de Rolante tem. Então, que nós tivéssemos incentivos próximos, né, de modo que nós pudéssemos criar aqui alguma especificidade regional que fosse de interesse de todos os municípios. Particularmente no nosso caso, nós estamos desenvolvendo uma, né, com base tecnológica. Nós queremos atrair indústrias, empresas que trabalhem em tecnologia. Primeiro, porque nós temos uma empresa extremamente tecnológica no nosso território, que é uma multinacional, chamada Magna Cosma International, que é uma empresa que tem a sua sede no Canadá, tem unidades em São Paulo, e que trabalha já com robôs e com produtos de base tecnológica muito avançada. E temos também, né, uma extensão da FURG em Santo Antônio da Patrulha, que possui cursos afins a esta área.
Mas temos tantas outras áreas, né, que as academias, que as universidades possuem similaridades e que podem ser trabalhadas de forma regional. Temos a intenção também de atrairmos um curso de medicina para a Universidade Federal de Rio Grande, estabelecido em Santo Antônio. Estamos com um processo bastante avançado no MEC nesse sentido. Não seria um curso novo, seria uma extensão da Universidade Federal de Rio Grande, um curso que vai beneficiar ser implementado toda a região, porque nós vamos formar profissionais que precisarão fazer residências em hospitais em Taquara, em Santo Antônio, em Osório, em Rolante. Então, inclusive no projeto, nós já utilizamos, né, os hospitais da região como campo de atuação. É um curso federal, portanto, não impede que um curso privado possa abrir em qualquer outro município, Osório ou até mesmo em Taquara, mas é um processo que nós estamos pensando para a região, né, que vai desenvolver Santo Antônio, mas que vai, de certa forma, beneficiar a região como um todo. Não só a região do litoral norte, né, mas também Paranhana, Sinos e até uma boa parte da região metropolitana de Porto Alegre. Este é o escopo que nós desenvolvemos nesta busca. Tivemos já vistoria técnica da FAMED, que é a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Rio Grande, vistoriando os nossos postos de saúde, a nossa universidade e o nosso hospital. Estamos com esse processo avançado e certamente, se tivermos sucesso, vai ser um projeto que vai beneficiar a região como um todo, especialmente em relação ao uso do conhecimento, né, destes alunos que certamente precisarão vir para Taquara, para Rolante, para Igrejinha e para todos os municípios próximos à nossa cidade. Então aqui cito 3 pontos importantes que envolvem, de certa forma, educação e saúde, turismo e desenvolvimento econômico e que nós podemos, de alguma forma, nos unirmos enquanto gestão pública local, de modo a trabalharmos, né, de forma regional para que nós possamos ter esse desenvolvimento que nós tanto almejamos. Uhum. E como é que a FACAT, um mestrado, né, pode auxiliar nesse processo do desenvolvimento em Santo Antônio? Certamente com o conhecimento, né, elaborado e discutido dentro das disciplinas do mestrado. Entendo que o mestrado da FACAT ele vem num momento importante para que a gente possa, inclusive, desenvolver e alinhar esses projetos de forma regional, conjuntamente, tendo a universidade, tendo a FACAT, né, como uma das participantes desse processo de realmente, talvez, união e pensamento regional, né? Como eu disse no início, nós pensamos as gestões, via de regra, localmente. Mas para que nós tenhamos realmente um desenvolvimento sustentável a longo prazo e que possa beneficiar não só os nossos municípios, a gente precisa pensar regionalmente. E temos espaço para isso. Uhum. E nesse sentido, eu gostaria até de enfatizar, né, o fato de que o nosso mestrado em desenvolvimento regional, ele se constitui exatamente a partir de um grupo de professores, pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, né? E essas diferentes áreas do conhecimento que pensam o desenvolvimento sob várias perspectivas, né, desde o aspecto econômico, o aspecto tecnológico, o aspecto cultural, a dimensão política, né, a questão do desenvolvimento rural, né, enfim, vários elementos que a educação, né, que nos ajudam a pensar o desenvolvimento nessas várias esferas, né? E nesse sentido eu gostaria sim de enfatizar, né, o fato de que o nosso programa ele está aberto, está com as portas abertas, né, para possíveis aproximações entre vocês, né, enquanto Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e mestrado em Desenvolvimento Regional da FACAT, né? Nós estamos aqui exatamente para pensarmos juntos essas estratégias de desenvolvimento regional, né? Então, em nome do nosso programa, né, em nome da FACAT, eu gostaria mais uma vez de te agradecer pela tua disponibilidade, pela tua presença, né, em poder divulgar um pouquinho aí dos desafios, né, para os próximos 4 anos na gestão do município de Santo Antônio da Patrulha. Nosso muito obrigado a tua presença aqui. Perfeito, professor. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Coloco também a Prefeitura Municipal inteiramente de portas abertas para que nós possamos conjuntamente debatermos o desenvolvimento regional como realmente uma grande estratégia, né, de impulsionamento das nossas cidades. Sempre digo que sozinhos nós vamos até determinado lugar. Quando nós pensamos regionalmente, certamente o desenvolvimento ele se acelera
e ele acaba, de alguma forma, beneficiando todos os autores, todos os participantes desse processo. E certamente, um município que tem uma universidade, que tem uma faculdade, como a Facate, que é o caso de Taquara, ele sai na frente nesse processo, e nós certamente queremos, né, de alguma forma, fazer uso, né, dessa expertise, desse quadro docente, deste programa que é tão importante, tão interessante, aliás, pelo que sei, é o único mestrado em desenvolvimento regional da nossa região, né? Então, muito obrigado pela disponibilidade e pela oportunidade de estar aqui. Nós que Muito obrigado. agradecemos. Obrigado. Isso aí.